Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, amigos deste grupo, todas as pessoas que estarão sendo alcançadas por esta palavra dessa noite. Nossa oração é de que Deus continue te abençoando muito, você e sua família, sua casa sejam visitadas pelo Senhor, que o Espírito Santo de Deus te alcance nessa noite e fale ao seu coração. Hoje tivemos um culto abençoado pela manhã com a participação de vários irmãos. Como é bom estarmos unidos, meus irmãos. Eu sei que tem muitos irmãos que têm tido muita saudade do templo, né? De estarmos na igreja, juntamente com todos os irmãos, com todas as famílias. Isso é maravilhoso, eu também estou com muitas saudades. Mas como eu disse ontem, aguardem, temos novidades chegando por aí e logo estaremos anunciando para os irmãos. Aguenta firme aí, não é? Mas interessante, meus irmãos, que independente de estarmos no templo, não é? Deus tem sido presente, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos honrado. Meus irmãos, Deus tem falado aos nossos corações, nós temos sentido a presença de Deus, mesmo por aqui, todos os irmãos agindo, interagindo, né? Nas orações, nos louvores, nas apresentações, nos testemunhos, na palavra. Deus tem estado entre nós, Deus tem nos abençoado. E isso é, meus irmãos, maravilhoso para nós. Que nós possamos permanecer firmes, unidos, cada vez mais consagrados ao Senhor. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para uma meditação que tem como título, né? Quais as marcas do verdadeiro seguidor de Cristo? Quais as marcas do verdadeiro seguidor de Cristo? Ainda faço uma outra pergunta, né? Como vemos a vida cristã? Como é que você vê a vida cristã? Como é que é a vida cristã para você? Qual a perspectiva sua em relação à vida cristã? Antes de lermos o texto propriamente dito, eu quero compartilhar um testemunho, que é uma história, né? Testemunho que eu tenho de um irmão. Quando eu me converti em 1989, logo cheguei para a igreja e nos anos 90 conheci o irmão João Fernandes, pai do meu cunhado, também se chama João, o que me levou para a igreja. Esse irmão João já era idoso naquela época, mas um homem muito crente, temente a Deus, um homem dedicado, muito dedicado à obra do Senhor. Ele nasceu na roça, cresceu, viveu lá na roça, nunca foi para a escola, um homem iletrado, e ele conta que aos 40 anos de idade ele se converteu. Antes disso ele tocava nos forró, nas festas, passava noitadas, né, cantando, tocando nas festas lá na roça, mas um dia, né, depois dos 40 anos, ele teve uma experiência marcante com Jesus. E ele então ficou tão impressionado com Jesus, com a transformação que o Senhor fez na vida dele, que ele imediatamente abandonou tudo aquela vida, e ele continuou trabalhando na roça. Ele diz: agora eu vou tocar para o meu Jesus. E ele então tocava muitos hinos, fazia cânticos, e meus irmãos, por onde ele passou, sempre ele abria uma congregação na casa dele, sempre um ponto de pregação ligado a uma igreja batista. Ele e toda a sua família, sempre muito crentes, ligados ao evangelho, ligados à igreja, gente, uma família talentosa, consagrada ao Senhor. E ele conta que ele, quando veio morar na cidade, ele tinha um trabalho especial que ele fazia. Ele plantava roça em todos os terrenos desocupados em volta da sua casa, ele plantava roça. Ali ele plantava mandioca, milho, abóbora, muita coisa, hortaliças, né? Plantava amendoim, e ele dividia com todas as pessoas, repartia com todos. Alguns ficavam bravos: o senhor planta, faz um trabalho tão bonito, sofre tanto aí cuidando disso aí, e os outros vêm e roubam, o senhor também distribui para todo mundo. Ele disse: o importante é que está produzindo, e muita gente está sendo abençoada. Pensa num homem de coração humilde, coração manso, um homem abençoador, abençoado e abençoador. Ele se converteu e viu logo na vida cristã uma perspectiva muito correta da vida cristã. Muito simples, mas uma bênção. E meus irmãos, ele plantava amendoim, como eu disse, e ele torrava amendoim, ele moía e fazia paçoquinha. E ele ia toda semana, ele ia na cadeia da cidade, na cidade dele, né? Levava na sua cesta as paçocas, levava também muitos folhetos evangelísticos e a sua Bíblia. E ele então entrava na cadeia, tinha acesso livre na cadeia, e ele então evangelizava, cantava, orava com os presos, pregava o evangelho e entregava uma paçoquinha para cada preso. Certa vez, meus irmãos, mudou o delegado daquela cadeia e ele foi barrado na entrada. Ele conta que foi barrado, e aí ele disse: mas eu sempre faço esse trabalho. Aí até que alguém chegou e contou para o delegado, o novo delegado, quem era o irmão João.
Então aquele delegado disse, pode continuar, o senhor tem acesso livre, pode continuar a sua missão de pregar o evangelho e evangelizar os presos que aqui estão. Meus irmãos, que bênção aquele irmão. Ele sempre mantinha aquele entusiasmo na vida cristã, um homem muito dedicado, e aos 103 anos ele ainda lia a Bíblia sem óculos. Ele lia a Bíblia tranquilamente, pregava com muito entusiasmo a palavra de Deus. Ele gostava muito de falar sobre as histórias de Jesus, o trabalho, a missão de Jesus, um homem que amava muito a Jesus. E aos 103 anos ele foi acometido de uma doença, o câncer, e ele sempre rejeitou o tratamento, sempre fugiu do tratamento, escondeu os seus desconfortos, as suas dores, até que ele sofreu demais e a família levou ele para o hospital e foi constatado que era um câncer, já estava avançado, não havia muito o que fazer por ele. Então ele ficou internado e poucos dias ele estava muito em paz, certo de que já tinha cumprido a sua missão e ele queria ir logo partir para encontrar o Senhor, ele falava. E uma das netas dele chegou certa vez e disse, mas avô, o senhor está sofrendo tanto, o senhor que fez tanto para Jesus, o senhor que sempre serviu a Jesus, sofrendo desse jeito. Ele disse, não, minha filha, quem sofreu foi Jesus. Jesus sim sofreu muito por mim. Ele não tinha pecado, ele não merecia e ele sofreu por mim. O que eu estou passando não é nada em relação ao que Jesus sofreu. E por muito pouco tempo ele faleceu e o testemunho dele segue falando a muita gente que o conheceu. E eu estava me lembrando desse testemunho e que bênção, me edificou lembrar das histórias que aquele irmão João contava. E me fez pensar, meus irmãos, uma personagem da Bíblia que também retrata bem, as marcas de um verdadeiro seguidor de Jesus. E eu convido você para que abramos a palavra de Deus. Nós vamos ler essa história tão linda que está registrada no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do verso 36. Diz assim a palavra do Senhor. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tábita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto no andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e a ajudou a ficar em pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Que texto maravilhoso, meus irmãos, a história dessa mulher chamada Dorcas. Tábita no aramaico e Dorcas no grego significam gazela. Os 2 nomes indicam um elogio a esta mulher. Gazela no grego se refere bem a um pequeno antílope que é conhecido por sua beleza, agilidade, graciosidade e olhos brilhantes. A ressurreição de Dorcas é uma das 7 registradas em toda a Bíblia, incluindo a de Jesus. As outras foram efetuadas por Elias. Se você quiser tomar nota, 1 Reis, capítulo 17, verso 22, também por Eliseu, em 2 Reis, capítulo 4, verso 35, por Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 42, também por Jesus, em Lucas, capítulo 7, verso 14, e João, também por Jesus, no capítulo 11, verso 44, e por Paulo, em Atos, capítulo 20, verso 10. Dorcas é um modelo, não apenas para as mulheres, mas para todos os cristãos
que entendem essa perspectiva da vida cristã e desejam ser de fato verdadeiros seguidores de Jesus. Você já é um verdadeiro seguidor de Jesus? Ou você deseja ser de fato um verdadeiro seguidor de Jesus? Vamos ver as qualidades, né, desta mulher seguidora de Jesus. Eu estava a considerar que por conta, meus irmãos, dessa pandemia e tantas implicações e preocupações que esse tempo difícil tem gerado em nós, tantas ansiedades, tantos medos e pavores, né? Tanta rotina que mudou, tantas adaptações que nós estamos sofrendo, né? Nos esquecemos facilmente do sentido da vida que Deus nos deu para vivermos aqui nesta terra enquanto não vamos para o céu. Quando nos convertemos a Jesus, passamos a segui-lo. Deus nos marca com o seu amor e com os frutos que o Espírito Santo quer produzir em nós e através de nós. Nos tornamos pessoas diferentes pelo que o Senhor fez e faz por nós. Vejamos, portanto, algumas marcas na vida desta mulher chamada Dorcas. A primeira marca que eu quero destacar e chamo a sua atenção para esta primeira marca, uma mulher amorosa. Dorcas era uma mulher muito amorosa. O texto, verso 36, começa dizendo: na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus, cheia de boas obras e que fazia esmolas. Numa outra versão diz: usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Costumava fazer vestidos, né, e túnicas. Essas palavras indicam as roupas de baixo e vestidos. Ela o fazia. Era conhecida por ajudar. Usava seu talento para ajudar os outros. Sabe, meus irmãos, quando leio esse texto de Romanos capítulo 5, verso 5, que diz assim: que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E eu fico a pensar que Deus derramou o seu amor em nós para ser também a marca mais forte da sua presença em nós. Deus é amor. Gosto de tecer sempre aquele comentário que os irmãos já conhecem, que sempre faço: quem derrama não está preocupado com medida. E Deus derramou o seu Espírito em nós como marca maior da sua presença, evidência da sua presença em nossa vida, para que nós possamos viver uma vida assim também, amando o nosso próximo e fazendo bem a todas as pessoas. O que fazemos para os outros com a nossa vida? Nossos talentos e toda a graça que recebemos de Cristo servem a Deus e às pessoas ou só a nós mesmos? Enfim, tudo que recebemos de Deus está servindo só para mim em particular? Não há nada que eu possa fazer para demonstrar o amor que Deus derramou em meu coração e este amor é a sua marca maior? Como esconder tão grande amor que está em nós, que foi derramado em nós, se já nascemos de novo? Meus irmãos, é bom pensarmos sobre isso. Cadê o amor de Deus? Se você é cristão, se você nasceu de novo, se você se converteu a Jesus, cadê o amor de Deus que é derramado pelo Espírito Santo no seu coração? Como é que podemos esconder este amor? Ou se não escondemos, de que forma ele está aparecendo na minha vida e na sua, em relação a Deus e em relação ao próximo? É muito bom que pensemos sobre isso, né, meus irmãos? Mas a segunda marca desta mulher amada, não é? A mulher amada que nós estamos lendo aqui, era a consequência do amor que ela compartilhava com as pessoas que a cercavam. Quem é amoroso é também amado, não é? Concorda com isso? Sua morte causou comoção. Quando souberam que o apóstolo Pedro estava em Lida, mandaram 2 homens levar o recado do falecimento dela e pediram que ele viesse depressa. Jope estava a uma distância de 15 quilômetros de Lida, onde Pedro estava. Certamente ele veio sobre um animal, não é verdade? Quem é amado, ama. Muitos pedem amor e reclamam que ninguém os ama, mas o amor é recíproco. Temos, se damos. Ela deu e recebeu. O nome dela indica a beleza física, mas pelo texto que percebemos, a sua beleza interior, meus irmãos, estava estampada no seu caráter. Quem quer ser amado, cultive beleza, a beleza do caráter, não só a física, não é verdade? Muitos malham, não é? Em academias e fazem plásticas
preparam, sempre melhoram, né, a beleza do corpo e nada contra isso. Mas e a beleza do caráter? Como podemos adquirir a beleza em nosso caráter? É difícil amar uma pessoa feia por dentro, uma pessoa amarga, azeda, mas aqui está a grande virtude. Será que nós amamos as pessoas a ponto de fazer algo por elas, a despeito de seus defeitos? Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 46, se vocês amam apenas as pessoas que vos amam, que virtude há nisso? Isso é um grande desafio para nós, não é, irmãos? Lembremos desta marca especial na vida de Dorcas, o amor. Ela foi muito amada porque também amou. Estamos amando assim como Dorcas amava? Mas temos aqui a terceira marca que eu quero destacar também. Uma mulher cristã. Essa era a raiz de tudo. Era uma cristã. Tinha a visão correta da vida cristã. Amar o Senhor e ser útil. É a única discípula em todo o Novo Testamento, esse termo seguidora só aparece nesse texto e tem um sentido todo especial aqui neste evangelho, nos evangelhos, né? Teve reconhecimento da igreja, seu nome foi destacado entre os moradores de Jope. Olha, a única seguidora, seguidores, não é? Tem várias citações, mas seguidora é a primeira e única citação no Novo Testamento. Seu nome foi destacado entre os moradores de Jope, foi útil na vida, usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando aos pobres, no verso 36. Interessante, ela também foi útil até na morte. Meus irmãos, nós lemos aqui no texto que a morte dela uniu todas as mulheres ao redor de si. Interessante, reuniu muita gente que chorou a sua morte. Isso mostra o valor das pessoas que partem, não é? A gente sempre ouve comentários de pessoas que perderam seus entes queridos e que fazem questão de dizer quanta gente juntou no velório, no funeral, não é verdade? E a gente ouve essas coisas, olha, teve muita gente no funeral de fulano, de fulana. Há pessoas que contam até os carros, olha, teve um cortejo grande, muitos carros, né? Seguindo o cortejo no funeral de fulano e fulano. A gente faz questão de fazer esses destaques, não é? Dependendo da pessoa que morreu. Meus irmãos, eu fico então a pensar como é a nossa vida cristã. Como tem sido nosso testemunho cristão. Interessante que ela foi útil também na ressurreição. Diz o texto no verso 42 que muitos creram no Senhor. Quando Pedro orou e ela ressuscitou, e entregou a Dorcas à igreja, às mulheres que ali estavam, a Bíblia diz que muitos, por aquele momento, naquele momento que ela ressuscitou, muitos creram no Senhor. Isto é o melhor exemplo de um cristão dedicado. A sua vida é útil em todos os sentidos. Vejam que nós fizemos o destaque aqui, meus irmãos, que a vida de Dorcas, ela teve reconhecimento da igreja, ela foi útil na vida, ela foi útil na morte, foi útil na ressurreição. E eu fiquei a pensar, temos vidas úteis assim? De que tem servido a minha vida com Cristo? Para que eu tenho sido útil nesta terra? Por que eu digo que sou cristão? Quais as marcas que meu viver apresenta? A quem estou seguindo? A quem estou servindo? É tempo de pensar que precisamos ser cristãos de fato. Cristãos que põem em prática os ensinos do Mestre Jesus, porque são amados e o resultado disso é que amam também. Conclusão, meus irmãos. Muitos pensam em uma vida cristã como receber bênção, passar a ter uma vida boa, sem problemas, né? Uma vida de prosperidade, sem muitos desencontros, sem muitas dificuldades na vida. Tem muita gente que pensa isso. Inclusive, tem muita gente que vem para a igreja equivocadamente pensando que vai ter uma vida boa daí para frente. Mas a vida cristã mesmo é ter uma vida de utilidade, que leve as pessoas a nos amarem pelo nosso caráter. É ser cheio de boas obras, é ser discípulo, aquele que está sempre aprendendo de Jesus. Dorcas, a gazela,
era bonita no nome e no caráter. Uma exortação para todos nós, homens e mulheres. Sejamos amáveis para sermos também amados. E sejamos úteis, porque isto enriquece a vida e glorifica o nome de Jesus. Meus irmãos e meus amigos, que Deus nos abençoe com estas palavras, com esse testemunho do irmão João Fernandes, que já está na glória com o Senhor, cantando, adorando a Deus no céu. E também esta irmã Dorcas, que testemunho brilhante dessa mulher. Ela se converteu e ela viveu a sua vida para Jesus, amando a Jesus. E o amor de Deus foi derramado no coração dela, assim como é derramado no nosso coração. E ela usou este amor, ela demonstrou este amor para todas as pessoas durante toda a sua vida. A vida dela foi útil na sua existência, na sua doença, na morte, na ressurreição. Todo o tempo da vida de Dorcas, ela foi muito útil para o Senhor e para o próximo. O irmão João também, desde que se converteu, a sua vida foi útil nas mãos de Deus. Tudo para a glória do Senhor, meus irmãos, porque quem faz tudo isso é Deus. Outro dia postei um cartazinho no grupo da igreja que dizia assim, uma palavra de Lutero: o que tiver de bom em mim é Cristo, mas o que você ver de ruim em mim sou eu mesmo. Então, quando olhamos para você, quando as pessoas olham para você, vê alguma coisa boa, é Cristo. Mas quando vê alguma coisa má, é você mesmo. O que mais tem sobressaído na sua vida? É o bem, é o amor, é a presença de Deus, é a utilidade da sua vida para com o próximo? Ou é o amargo da vida? Ou é a tristeza? Ou é o desânimo? Ou é a frieza? Ou é a indiferença em relação a Deus e às coisas de Deus? Meus irmãos, tem muitos cristãos que nem parecem que são cristãos. Vivem uma vida tão seca, tão vazia, tão sem graça, tão sem ânimo, tão sem expressão, tão sem brilho. E a gente fica pensando, meu Deus, o teu amor é tão grande. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, nos deixa sem saída. E a saída que temos é amar ao Senhor, nos entregarmos mesmo a Ele, amar ao Senhor e expressar este amor ao nosso próximo, amando as pessoas que estão à nossa volta. Pensemos nesse testemunho de Dorcas e que nós busquemos do Senhor esta misericórdia para nos tornarmos assim como ela, verdadeiros seguidores de Jesus. Que Deus te abençoe, que você pense sobre isso e que você se torne, se ainda não é, hoje ainda, um verdadeiro seguidor de Jesus. Tudo para a glória do Senhor, porque Ele é quem faz todas as coisas em nós. Deus te abençoe, um grande abraço, uma excelente semana seguindo a Jesus e mostrando este amor, revelando este amor do Senhor que foi derramado em seu coração como marca maior da presença de Deus na sua vida. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.